Olá, amigos, a paz do Senhor. Que esse ano que está próximo de iniciar, de 2024, seja um ano muito bom, um ano feliz, de realizações e principalmente de muita fé no Senhor Deus, porque sem fé nós não o agradamos. E também a pessoa que não tem fé, como vai confiar? A confiança está estritamente ligada à fé, é uma consequência imediata da fé que dizemos professar. No livro sagrado, temos vários exemplos de pessoas que foram perseverantes até o fim e outros que no meio do caminho desanimaram, não prosseguiram em conhecer o Senhor. Quanto mais o conhecemos, o seu poder, a sua glória e majestade, mais confiaremos nele, porque a nossa fé aumenta. Quando nos afastamos do Senhor, essa fé declina. E à medida que essa chama vai se apagando em nós, nós passamos a preencher com confiança nas pessoas, em nós mesmos e até em amuletos. E deixamos Deus de lado. Muitas vezes até esquecemos da sua misericórdia e do seu amor para conosco, que intervém em nossa vida com intervenções grandiosas. E mesmo aquelas que são aparentemente simples, não são. O poder de Deus é inimaginável, incalculável e favorece a nós, pequenos mortais. Um exemplo de confiança em Deus nós vemos em Davi, o adolescente que se propôs a enfrentar um gigante que nem o rei Saul, que era um homem de estatura importante, era o mais alto entre os homens, era forte, guerreiro, não ousou lutar contra aquele gigante que desafiava o povo de Deus, o povo de Israel. Davi, como se incomodou com aquele atrevimento, com aquela ousadia, ele se ofereceu. O rei não acreditou, mas como tudo estava perdido mesmo, ninguém iria enfrentar, ele aceitou. E ele chegou diante do gigante e o desafiou em nome do seu Deus, o Deus de Israel. E ele zomba do gigante, falando que ele vinha lutar contra ele com dardo, lança e espada, mas que ele iria em nome do Deus de Israel. Basta ser em nome de Deus de Israel, que tudo será feito, tudo será conquistado, de acordo com a nossa submissão, com a nossa confiança no Senhor. Essa confiança tem que ser irrestrita, não pode ter mas ou meio mas, nenhum porém. Nós temos que confiar inteiramente, racionalmente no Senhor, não de maneira cega, de maneira fanática, não, sabendo em quem temos crido. Davi venceu o gigante e tudo que ele falou que ele faria com ele, ele fez. E todos ficaram assombrados, principalmente com o poder de Deus em quem aquele menino acreditava. A fé sem confiança é vã e mentirosa, porque ela está na proporção direta de nossa fé. Há pessoas que rapidamente se esquecem das beneficências do Senhor em sua vida e diante do menor sinal de problemas e dificuldades se desesperam. Mas no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O valente Gideão, que o Senhor chamou de varão valoroso, ele também provou a sua confiança nas instruções do Senhor. Os amalequitas, os midianitas e outros povos inimigos do povo de Deus estavam instalados em seu acampamento e iriam enfrentar o povo de Israel, liderados por Gideão. Eram 32.000 homens do lado do Senhor e incontáveis os seus inimigos, mas o Senhor proveu uma defesa espetacular.
Só mesmo através de um milagre que se podia conseguir essa vitória. E o Senhor quis mostrar a Gideão que nele não havia poder, nele não havia força, e que toda estratégia vinha do Senhor, e o suporte também, e a coragem, e tudo que o faria lutar, proveria do Senhor, que do Senhor provém o que é bom. Para que Gideão não se orgulhasse do resultado, porque o Senhor já havia anunciado que eles sairiam vitoriosos dessa batalha, o Senhor disse que havia gente demais com Gideão e que ele livrasse de uma parte e que propusesse que aqueles que tivessem medo, que voltassem para o acampamento. Dos 32.000, 22.000 retornaram ao acampamento e passaram a cuidar das provisões e das trombetas que seriam usadas no final da batalha, faziam parte da estratégia que o Senhor proveu para eles. Dos 10.000 que sobraram, o Senhor disse que ainda havia muita gente que teria que descartar uma parte desse povo. Então o Senhor deu estratégias para que Gideão reconhecesse aqueles que deveriam continuar na batalha com ele. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Fez Gideão, ou Jurubaal, descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua como faz o cão, esse porás à parte, como também a de todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber a água. Então o Senhor disse que os que iriam com ele seriam 300 pessoas apenas. Lembrando que o acampamento dos midianitas tinha tanta gente que só os camelos eram em número tão grande como a areia do mar. Imagina a quantidade de soldados, de guerreiros que estavam contra o povo de Deus. Segundo as estratégias que Deus deu aos guerreiros do seu lado, eles venceram. É um assunto à parte. Mesmo tendo lutas e dificuldades, nós sabemos que nem tudo são flores neste mundo. Pelo contrário, o mundo é cheio de provações, é cheio de dificuldades, é cheio de pecado, mas nós temos que andar com o Senhor, confiando nele, sabendo que ele nos sustenta nas adversidades, nas dificuldades, no nosso medo, porque o Senhor, ele nos dá coragem para vencer, estratégias. Que em Deus permaneçamos como os 300 valentes que lamberam a água, mantiveram-se vigilantes. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque a interferência de Deus na vida do homem não é apenas para este mundo, para realizar grandes e pequenos milagres, mas o objetivo é a salvação. É o nosso Deus no mundo de hoje, um Deus que não muda, um Deus que nos dá esperança no coração, o Deus poderoso que perdoa a nossa iniquidade e nos ama sem nenhuma restrição, porque é Pai amoroso. Que a nossa confiança no Senhor não seja abalada por nenhuma dificuldade, por nada neste mundo, porque Ele é o supremo e poderoso Deus e diante dele não há outro. A falta de confiança compromete a fé e também não temos gratidão quando não confiamos no Senhor. Aquele Senhor, aquele Deus que deu seu próprio Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Que a gratidão seja eterna em nosso coração. Se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos. Amém. E um feliz ano novo na presença constante do Senhor, obedecendo, louvando e o adorando. Amém. Que assim seja. Amém.